Aproveitando que estamos no mês de maio, que também é o Maio Roxo, o mês da conscientização da doença inflamatória intestinal, para conversar um pouquinho mais sobre o que é essa doença. Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo e o assunto hoje é doença inflamatória intestinal. Mas como sempre, antes de começar, eu queria te pedir para não esquecer de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação, assim você fica sabendo sempre que sair um vídeo novo. E também, se possível, clica no curtir, ajuda bastante a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vamos para o assunto então? As doenças inflamatórias intestinais são um conjunto de doenças que causam inflamação no intestino. Podem ser várias, mas as mais conhecidas e mais comuns é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças autoimunes, ou seja, o nosso mecanismo de defesa entende que as células do nosso intestino são agressoras e tentam atacá-las para destruí-las. Com isso, ela forma feridas na parede do intestino, podendo trazer diversos sintomas e até complicações. Mas como é possível que as próprias células de defesa da pessoa entendam que as células intestinais do corpo dela são agressoras? Bem, não existe um único motivo. Geralmente são pessoas suscetíveis que carregam no seu DNA alguns traços que podem ter esse defeito, mas que também são expostas a alguns fatores ambientais e com isso acaba aumentando a chance de desenvolver a doença. Vamos conversar um pouco sobre os fatores que estão relacionados ao aumento de chance de ter esse problema. Uso de cigarro, falta de atividade física, dieta pobre em fibra e rica em gordura, vitamina D baixa, privação de sono, infecções intestinais, uso indiscriminado de medicação, especialmente antibióticos e anti-inflamatórios, estresse e obesidade. Os sintomas podem variar desde leves, dores abdominais e diarreia, por exemplo, a sintomas mais intensos, como dores abdominais mais fortes, sangue ou pus nas fezes, perda de peso, febre, cansaço, dentre outros. Como talvez você já tenha reparado, esses sintomas, especialmente os leves, são muito comuns na população em geral e tem muita relação com outros problemas funcionais do aparelho digestivo, como por exemplo na síndrome do intestino irritável, que a gente já teve uma conversa aqui no canal. Isso quer dizer que, se você tem dores abdominais frequentes, diarreia, às vezes vale a pena você procurar um médico para descartar outras doenças como essa, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, para fazer o diagnóstico e o tratamento o quanto antes que venha a piorar. O diagnóstico costuma ser feito através de alguns exames, geralmente exames de sangue, fezes e colonoscopia. Em alguns outros casos, pode ser necessários exames complementares, dentre eles a endoscopia e exames de imagem como a tomografia e a ressonância magnética. O tratamento é realizado através de medicações, que podem ser de diferentes tipos, que servem tanto para diminuir a inflamação como a resposta imunológica específica dessa doença. É muito importante que esse tratamento seja individualizado, ou seja, o médico vai avaliar o seu caso especificamente com a doença que te acomete no momento, e a partir disso definir o melhor tratamento que deve ser seguido. Sempre deixo bem claro aqui que é importante que você procure um profissional que esteja acostumado e seja habilitado a tratar esse tipo de doença, já que é uma doença complexa e que precisa ser bem avaliada para receber o melhor tratamento possível. Eventualmente pode ser necessário de cirurgia. A indicação e o tipo de cirurgia varia muito conforme a situação e geralmente está relacionado a alguma complicação, sendo as mais comuns o abscesso, a fístula e a estenose. Lembrando que a fístula é quando acontece uma comunicação entre o intestino e algum outro órgão, como por exemplo a bexiga e a pele. Já a estenose é quando existe uma inflamação tão grande de uma porção do intestino que acaba reduzindo a luz intestinal e impossibilitando a passagem das fezes, causando inclusive quadros de obstrução intestinal. Essas doenças são crônicas e precisam de acompanhamento médico ao longo de toda a vida. Isso porque ela passa por períodos de remissão, que são momentos em que a doença está bem controlada e não existe sintomas nem inflamação no intestino, e momentos de recidiva, que mesmo quando o tratamento está sendo feito bem corretamente, pode acontecer retorno da doença e nova inflamação intestinal, e com isso pode ser necessária alteração nos medicamentos que estão sendo usados. Cabe a gente ressaltar aqui no vídeo também que esse tipo de doença pode aumentar a chance de câncer, principalmente de intestino. Por isso é muito importante que seja feito um acompanhamento adequado e que se procure lesões antes delas se tornarem câncer, para assim impossibilitar que essa pessoa acabe desenvolvendo uma doença mais séria. É fundamental que o paciente que tenha doença inflamatória intestinal compreenda bem a sua doença, para que assim ele possa avaliar e cuidar coisas que lhe fazem melhor ou pior, e também reconhecer quando algo não vai bem e que precisa procurar atendimento médico.
Além disso, é muito importante uma vida mais regrada, com uma dieta balanceada, preferencialmente acompanhando de um nutricionista, com menos estresse possível, de preferência com acompanhamento de um psicólogo ou um psiquiatra, e noites de sono adequadas. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, a gente conversou um pouquinho sobre a relação entre o intestino e o cérebro e o quanto um pode influenciar no outro. Isso é extremamente importante, principalmente em pacientes que tenham doença inflamatória intestinal, porque é muito comum que esses pacientes também acabem desenvolvendo com o tempo depressão e ansiedade. Por isso que eu estou ressaltando esse assunto para a gente reforçar o quanto é importante um atendimento multiprofissional para esses pacientes. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Esse assunto é extremamente extenso, daria pra gente conversar muito mais sobre o assunto. Vamos começar por aqui. Mas se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que eu posso vir a fazer mais vídeos a respeito. Eu fico por aqui. Se você tem doença inflamatória intestinal, cuide bem da sua saúde e vá ao seu médico. Um abraço e tchau!